Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos começar as atividades do roteiro de estudos Maria Tereza do mês de outubro. Então vamos à primeira atividade? A professora já vai dar uma dica. A primeira atividade é a leitura de um texto extenso. Então procure um lugar tranquilo, leia com calma, não tenha pressa, respeite os sinais de pontuação para que você possa ter uma boa compreensão do texto. Releia quantas vezes forem necessárias. Um texto extenso como esse deve ser relido. Se você tem palavrinhas desconhecidas, grife essas palavrinhas, tá? Vocês podem grifar, a professora autoriza. Vocês podem grifar ou de lápis grafite, ou de marca-texto, ou então anotar em algum lugar as palavrinhas desconhecidas, para que depois vocês procurem ou num dicionário de papel ou num dicionário online o que essas palavrinhas significam. Tá bom? Então vamos à leitura? A professora vai fazer uma leitura com vocês, só que eu peço que vocês não só acompanhem o que a professora está lendo sem estar com o texto na mão, né? Não só ouçam o que a professora está lendo. Peguem o texto em mãos e acompanhem a leitura com a professora, tá bom? Questão número 1 de língua portuguesa. Leia a reportagem abaixo. Se encontrar dificuldade, peça ajuda de um adulto. Aproveite a leitura e converse com a sua família sobre o assunto tratado no texto. O Dia das Florestas, mas o presente é sempre nosso. No Dia Internacional das Florestas, é hora de refletir sobre a nossa relação com a natureza. O Dia Internacional das Florestas, 21, celebramos nosso amor por uma das maiores expressões de perfeição da natureza e lembramos da importância que elas têm na manutenção de uma vida saudável para toda a sociedade brasileira e global. É hora também para refletirmos sobre a importância de conservá-las, pois elas são fundamentais para enfrentar as mudanças climáticas e conter a rápida perda de biodiversidade. E este momento crítico e prioritário de enfrentamento ao Covid-19 deixa isso ainda mais claro. Estamos vivenciando a primeira extinção em massa de espécies desde o desaparecimento dos dinossauros. De fato, cerca de 1 milhão de espécies do planeta estão em processo de extinção. No clima, nos resta pouco tempo para limitar o aquecimento do planeta em 1,5 graus Celsius, para evitar impactos ainda mais catastróficos das mudanças climáticas, que, assim como a crise atual, afeta mais severamente os mais pobres. Quando conservadas, as florestas agem como uma solução para combater o avanço da crise climática e da biodiversidade. Mas quando são desmatadas, surtem um efeito contrário. Elas contribuem com o problema, emitindo gases do efeito estufa que antes estavam retidos e comprometem o habitat de espécies da biodiversidade. Por isso, é fundamental manter a integridade e resiliência de florestas como a Amazônia, como a ciência vem defendendo há anos. Mas afinal, qual a função das florestas e por que elas são tão importantes? Além de estocar carbono, as florestas regulam o clima. No caso da Amazônia, essa leva a umidade gerada da floresta para outras regiões. Água que serve para irrigar plantações e encher reservatórios de água. As florestas são a casa de grande parte da biodiversidade do planeta, muitas vezes ainda desconhecida para a ciência. Na Amazônia, por exemplo, nos últimos anos, foram documentadas cerca de 600 novas espécies, mesmo com o baixo investimento do Brasil em ciência e pesquisa. Mas o avanço do desmatamento coloca em risco milhares ou centenas de milhares de espécies que sequer conhecemos. Manter as florestas conservadas pode evitar a proliferação de doenças. Um estudo mostrou que, ao passo que a floresta é derrubada, também aumenta a incidência de malária. No caso de doenças zoonóticas, aquelas que são transmitidas de animais para humanos. Se um ecossistema está conservado e em equilíbrio, a diversidade de espécies evita que o vírus, germes, bactérias
e outros agentes patogênicos possam se proliferar. Entretanto, a perturbação dos ecossistemas naturais, como por exemplo o desmatamento, aumenta as chances desses patógenos passarem de animais selvagens para humanos. Um estudo argumenta que cerca de 30% do aparecimento de doenças como Zika, Ebola e Nipah estão conectados com a mudança do uso do solo. A floresta é uma grande biblioteca de medicamentos naturais. Com a manutenção da floresta em pé e o investimento em pesquisas, podemos encontrar princípios ativos para medicamentos e até a cura para doenças, tudo a partir do conhecimento da biodiversidade. Além disso, a floresta em pé oferece oportunidades de envolvimento de comunidades locais que podem desenvolver atividades econômicas de baixo impacto, ao passo que conservam as florestas. Esses são benefícios para toda a sociedade, enquanto a destruição da floresta é injusta, enriquecendo poucas pessoas e prejudicando a maioria. E mesmo com tantos alertas da comunidade científica sobre a importância de preservar as florestas, no Brasil, infelizmente, estamos seguindo na direção oposta, com a redução de atividades de fiscalização, enfraquecimento dos órgãos de combate ao desmatamento e ataque às terras indígenas. O desmatamento voltou a subir por aqui. Só nos últimos anos houve aumento de 30% na destruição da Amazônia, o equivalente a 1,4 milhão de campos de futebol desmatados. A floresta está cada dia mais próxima de atingir o que os cientistas chamam de ponto de não retorno, quando a Amazônia perderia sua capacidade de se recuperar, chegando a um estado mais parecido com uma savana, levando à perda de serviços ecossistêmicos hoje oferecidos pela floresta. A floresta precisa de nós e nós precisamos dela. Precisamos, como sociedade, repensar nossa relação com a natureza e buscar soluções para lidar com a rápida perda da biodiversidade e com as mudanças climáticas. Um passo importante nesse caminho é parar imediatamente o desmatamento e manter as florestas remanescentes saudáveis. Temos que agir para conservar a biodiversidade que conhecemos e também aquela que desconhecemos. Neste sentido, investimentos em ciência e pesquisa são fundamentais. Enquanto fica em casa, em um importante esforço coletivo para lutar contra o coronavírus, te convidamos a refletir sobre o tema. Bom, crianças, terminamos a primeira leitura do texto. A professora pede que vocês releiam o texto. Se vocês quiserem voltar esse vídeo para que acompanhe a leitura junto com a professora, vocês também podem utilizar esse recurso. E que vocês pensem, reflitam sobre o assunto tratado no texto. É um assunto extremamente importante para a nossa sociedade, né? A preservação das florestas, a nossa relação com o meio ambiente. Que vocês conversem com as pessoas do convívio de vocês, com as pessoas que moram junto com vocês, com familiares, amigos, para que a gente divulgue informações, para que as pessoas possam pensar e refletir a sua relação com a natureza. Um abraço e até a próxima atividade!